Tá na hora, gente! Católicos Querem Saber podcast está no ar. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado. Como é que está? Tá animado? Estou bem, estou animado. Vamos bater papo hoje? Vamos bater papo. Hoje, domingo à noite, já tá tradicional, nada de fantástico, nada de Patrícia Bravanel, nada de Roberto Cabrini no Domingo Espetacular. O espetáculo está aqui na Fé Católica. É isso aí, muito bom. Thalia tá aí hoje? Tá ali no cantinho. Deixa eu ver. Thalia, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo jóia. Tá bem? Tô bem. Nada de enjoo? Por enquanto, Você não. tá tendo muito enjoo nessa gravidez? Tô. Na outra você não teve, né? Não, tive muito pouco. Foram poucos episódios. É assim, Thiago. A primeira não é igual à segunda. Sim. Um filho não é igual ao outro. É verdade. Né? Os pais também não são iguais. Sim. Os pais que o seu primeiro filho teve não são os mesmos pais que o segundo filho vai ter. Isso é verdade. Já tem uma diferença de 4 anos aí de pais, não é isso? Sim. E de desenvolvimento, de experiência, de mudança de valores. É verdade. Então nada é igual. A vida é igual um rio. Sempre passa e nunca volta atrás. Hoje eu tô inspirado, Tiagão. Muito bom. Mas é verdade mesmo, né? Cada tempo que vai passando, a gente vai aprendendo coisa nova, vai amadurecendo, e né? os pais às vezes falam assim, eu não sei, eu criei meus 2 filhos iguais, são tão diferentes. É, não é igual. Claro que não é. Você não cria 2 filhos igualmente. Primeiro que você não é igual. Sim, Você, de um ano para o outro, já não é a mesma pessoa. sim. Ainda mais na criação de um filho para outro. Nas circunstâncias que mudam, nos ambientes que são outros, nas influências que são totalmente diferentes. Sim. Então é tudo sempre diferente. É verdade. Parabéns, Thiago, Obrigado. por ser o papai do ano. Muito obrigado. Na verdade, do ano de 2026, né? Mas você começou já a fabricar agora em 2025. Verdade. Né? É a vida desde a concepção, né? Exatamente. Maria e Pedro têm quanto tempo de diferença? 2 anos. 2 anos. 2 anos muda bastante coisa também, né? O Pedro nasceu em 23 de setembro e a Maria, 2 anos depois, nasceu em 21 de setembro. Nossa, É. pertinho. Sim. A gente só namorava no fim do ano lá em casa. Vai lá, Muito Thiago. bom. Vamos começar e hoje o tema é bem legal. Vocês já viram aí na thumb, no título, né, qual é o tema. A gente, às vezes, dá um suspense na hora de dizer, só que, na verdade, todo mundo já viu, né? Na porque thumb, vê no título. tá tudo lá. Então não tem suspense, mas você sabe que pelo título e pela thumb, o tema hoje é bom demais. Explica pro pessoal o que é thumb. Ah, a capa. Thumb parece nome de linguagem. iogurte. É thumbnail, é a parte da capa, né? Só que é o nome mais técnico do YouTube, né? O nome da capinha do vídeo. É Tem thumbnail. nossa foto assim Sim. e um título. Exatamente. Aquilo é thumb. Exatamente. O Cada título se chama coisa. CTA, que é uma chamada para ação. Né? CTA. A pessoa bate o olho e chama atenção. Fazer até uma pesquisa aqui, ó. Quando você vê a capinha lá, aquilo ali te chama atenção e você clica num vídeo, independente, seja o nosso ou de outro, bateu o olho lá, poxa, a capa me chamou a atenção e eu cliquei. Isso daí interfere no teu clique? É até uma pesquisa legal da gente fazer. Então coloca aqui embaixo se isso interfere ou não na sua escolha de assistir um vídeo. Antes de a gente começar o nosso tema de hoje, a gente tem já o tradicional feedback, comentário, depoimento do pessoal que é aluno Bíblia Mais ou da teologia, né? Ou dos cursos bíblicos ou da teologia. Aí o Carlos vai me dizer se a Matilde Maria é de qual curso. Ah, meu filho, como é que eu vou saber? Você Matilde é uma Maria. Ih, rapaz. Aí, não lembro, Matilde, não lembro, não. Matilde o quê? Matilde Maria Otero Prates. Matilde Maria Otero, vai falando aí o que Ela ela comentou na que eu já aula- vou checar aqui de que curso que ela é. Pode Ela falar aí. comentou na aula como os falsos pastores usam a hipnose para te enganar. E essa aula é boa pra caramba. Ela disse o seguinte: eu era carismática fanática e na minha loucura eu acreditei que Deus me puniu com uma lepra por eu ser orgulhosa. E não sei se me hipnotizei. Eu só sei que saiu umas manchas da minha pele que não tem nada que faça sumir. E hoje, começando a aula, tenho quase certeza que isso é algo emocional e psicológico. Estou ansiosa para as próximas aulas para ver se me livro disso. Eu cheguei a perder o juízo, a ponto do médico querer me internar por conta do meu fanatismo, que achava que ia morrer e que tinha morrido de verdade.
Sofri muito e fiz minha família sofrer também. Hoje estou liberta disso, muito feliz e tranquila por ser sua aluna e reconhecer as loucuras cometidas por conta da renovação carismática. Tiagão, mexeu Forte, com você, hein? Fortes Mexeu emoções. com você. Mas ela ainda tá com as manchas na pele, então. pô. Parece que sim, né? Que ela disse que nada sai. É. A Matilde é tanto do curso de teologia quanto do curso bíblico. Ela legal. faz os dois. Que legal. Abraço aí, Matilde. Veja bem, o problema não é a renovação carismática, o problema são os exageros dentro da renovação carismática, assim como qualquer exagero em qualquer movimento da igreja faz mal. E ela desenvolveu aí alguma coisa na pele por questões emocionais. Gente, 90% dos nossos problemas são emocionais, problemas de saúde. Problemas de pele, quase 100% emocional. Então, ela desenvolveu alguma coisa aí que não sai da pele, né, por conta de fanatismo. É por isso que aqui a gente bate tanto nessa questão de fanatismo. Por isso que a gente tem aquela oração que a gente abre as aulas, dizendo que a gente não quer saber de um catolicismo com fanatismo, a gente quer um catolicismo sem fanatismo, na simplicidade do evangelho de Jesus. Porque o fanatismo, o que é? É um zelo, é um cuidado. A pessoa fanática é uma pessoa cuidadosa, zelosa com aquilo que ela acredita. Só que ela é ao extremo e ela passa a ser agressiva. Por excesso de zelo, excesso de cuidado, ela começa a ser agressiva com os demais, ela começa a ser agressiva com quem pensa uma linha diferente, e aí ela se torna uma pessoa doentia, ela se torna uma pessoa indesejada, ela se torna uma pessoa chata, e ela vai recebendo esse feedback das pessoas, as pessoas vão falando, mas você está muito chata, você está muito doente, você está fixada nesse pensamento, você está neurótica. E aí, ao invés dela ouvir e se conscientizar de que ela realmente está passando do limite, não, aí que ela se fecha mais naquilo, porque ela fala, eu estou sendo perseguida, o demônio quer acabar comigo, eles não vão conseguir. Aí a pessoa começa com uma mania de perseguição, se fecha naquela loucura, e aí, olha, é ladeira abaixo. A pessoa se torna intragável. E desculpa, uma pessoa intragável não tem nada a ver com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, as pessoas queriam estar perto, ouvir. Se você se torna uma pessoa fanática, indesejável nos lugares, de tanto fanatismo que você carrega, evangelização zero você está praticando. Porque evangelização se pratica no dia a dia, no abraço sincero, na escuta honesta, no carinho com as pessoas. O fanático está doente e precisa ser tratado. Abraço, Matilde. Obrigado aí por compartilhar esse depoimento tão importante. Eu não sabia que podia chegar tão grave assim, sabe? As questões emocionais chegar assim, até lesão na pele. Tiago, Caramba. um câncer, a base dele é o emocional. Começa ali, né? Você pega uma pessoa que tem o câncer e pergunta para ela, escuta, 2, 3 anos antes, o que aconteceu na sua vida? Ela, na maioria das vezes, vai te relatar um impacto emocional violento, que ela não tratou, que ela não cuidou e que agora se transformou em um câncer. Então, 90% dos problemas emocionais, dos problemas de saúde, são de fundo emocional. Interessantíssimo. Vamos para o nosso tema de hoje? Vamos! O que é? Hoje a gente vai falar sobre algo que está sempre rolando aqui nos nossos comentários. O pessoal sempre tem muita dúvida sobre o purgatório. O que é o purgatório, hein? É um tema importante. É um local. Depois eu falo mais. É um estado. A gente está dormindo, está acordado, sente, não sente? São várias perguntas. Você vai para lá?
Eu espero que eu vá pro céu, né? A gente Mas mira... se você passar no purgatório, depois você conta pra gente aqui, ué. Mas não tem como voltar, né? Hã? Não tem como voltar, é difícil. A gente tem um vídeo para poder embasar o que a gente vai conversar hoje. Tá. Então a gente vai assistir o primeiro vídeo, que é do querido Frei Gilson aí, Grande Frei Gilson. Som do Monte. A gente vai assistir o vídeo, o que ele tem a dizer sobre o purgatório. Vamos Coloca lá. aí, Thalia, pra gente assistir, por favor. Preste atenção, todo pecado que você comete, você um dia vai ter que pagar por ele, todo. Mesmo os confessados. A confissão perdoa o teu pecado, mas não apaga a pena que um dia você vai ter que pagar. Então tem gente que diz assim, eu peco, depois me confesso. Não, aí você lembra que você vai ter que pagar no purgatório ainda. E o que é a pena no purgatório? Veja, você está andando na rua de carro, você, por falta de cuidado, você bate no carro de alguém. Você sai do carro e diz para a pessoa, me desculpe, eu estava desatento. Você me perdoa. O rapaz, se for gente boa, ele vai dizer, não, tranquilo. Só que o que ele vai falar para você? Você precisa reparar o que você fez. Agora me dá o seu telefone, você paga e está tudo tranquilo. Você foi perdoado, mas você tem que reparar o que você fez. Isso é o purgatório. Você já foi perdoado na confissão, mas você vai precisar reparar o que você fez. Você começou a pecar desde os 7 anos de idade. Então, dos 7 anos até hoje, quantos pecados você já cometeu? Tudo isso você vai ter que pagar no purgatório. Quem vai para o purgatório já está no céu. Mas lá tem os sofrimentos próprios do purgatório. Você já pensou? Você começou a pecar com 7 anos de idade Sim, e você vai ter que pagar tudo isso no purgatório, hein, Thiago? pois é. Minha conta tá grande, hein, gente? Você foi batizado criança, neném? Eu acho que eu vou ser rebatizado agora no final da vida, que aí apaga tudo, né? Exatamente. Eu fui com 16, então a minha conta tá menor. Vem de 16 anos pra cá. Exatamente. Bom, um abraço aí pro Frei Gilson, que faz um trabalho que ajuda muita gente, especialmente pessoas que estão passando por problemas depressivos, de ansiedade, pensamentos suicidas, e que durante a madrugada é que essas pessoas sofrem as suas dores maiores, e aí ele está ao vivo, não sempre, né? Em algumas vezes no ano, mas ele está ao vivo fazendo o rosário dele, e isso ajuda muita gente. Verdade. Eu não tenho dúvida que a contribuição do Frei Gilson para a saúde de muitas pessoas é uma grande e importante contribuição. O tema que ele está tratando ali, que é o purgatório, é um tema difícil, Tiago. Não é um tema fácil. Eu lembro do padre Paco, padre que foi meu padre de infância. Uma vez perguntaram para ele, Padre Paco, ele era um espanhol, o que é purgatório? Não sei, deixa pra lá, vamos falar de outra coisa. Porque é difícil explicar o que é o purgatório. Então, no meu ponto de vista, e aí fiquem à vontade para discordar como quiserem, mas no meu ponto de vista, a fala do Frei Gilson foi imprecisa e traz discordâncias do que é o purgatório segundo a doutrina católica. Mas eu acho que é um tema difícil. E você pode perguntar para os padres. No geral, os padres têm dificuldade de explicar o que é purgatório. A começar pelo que a maioria das pessoas dizem é que o purgatório é para perdoar os pecados. Tem aí uma certa confusão, porque perdoar pecados é no sacramento da confissão, não é no purgatório. Então, o purgatório, em resumo, não seria o local de perdoar pecados. Objetivamente, o objetivo final do purgatório não é perdoar pecados, mas é purificar a alma daqueles que morrem com os pecados perdoados. Entende isso, Tiago? Então, assim, eu morri com os meus pecados perdoados. Eu morri no que o catecismo chama de estado de graça com Deus. Estou em estado de graça. Estou em amizade com Deus. Não estou em pecado grave, nem em pecado mortal. Eu estou em pura amizade com Deus. Eu morro, mas carrego dentro de mim
certos apegos ao pecado. Veja, eu já estou perdoado do meu pecado. Um exemplo, eu estou com a confissão em dia, mas eu carrego dentro de mim apego ainda ao pecado, certos costumes, certos vícios pecaminosos, que eu posso voltar a fazer a qualquer momento, porque eu ainda estou apegado, ainda estou viciado. Então, o purgatório é para purificar esse apego ao pecado, para que eu não vá para o céu carregando comigo apegos, vícios pecaminosos. Não é o pecado em si. O pecado já foi perdoado em vida. Mas é a purificação dos meus desejos. Entende? Sim. É a purificação das minhas inclinações. Dessa forma, eu acredito que poucas pessoas vão direto para o céu, então. Exato. O purgatório não é um lugar, vou usar a palavra lugar por enquanto, depois a gente pode entrar em detalhe. O purgatório não é um lugar para ficar em estado de sofrimento. O purgatório pode conter sofrimento, mas ele é um estado também de alegria, um lugar também de alegria. Sim. Por quê? Porque eu estou salvo. Toda alma do purgatório já está salva. E ela vai ter consciência disso. Consciência disso. Ela só está numa fase final de desamassar a roupa para entrar na festa bonitinha. Entende? Então tem uma frase que eu li nos textos de Dom Estevão Bittencourt, que ele diz assim: o purgatório é o estado de profunda alegria, porque você já sabe da sua salvação. Mas é um estado de profunda tristeza, porque você se atrasou para a festa mais importante da sua vida. Então é um misto. O que não se pode pensar é que o purgatório é um mini inferno. Você já deve ter ouvido falar que as penas do purgatório são piores que o fogo do inferno. Já. Não é? Sim. Isso é um exagero. É contra o catecismo da igreja. Agora, vamos entrar especificamente na fala do Frei Gilson, em que eu acho que, na minha opinião, hein, Frei Gilson? Fique à vontade para me corrigir. Mas, na minha opinião, tem uma imprecisão na fala dele, que é quando ele diz, logo no início, que todos os pecados que você cometer, você vai ter que pagar no purgatório. Ele não usou essa palavra? E eu já escutei outras vezes, inclusive quando eu fiz a minha catequese de adultos, essa afirmação também. E aí, antes de você explicar, é até bom para contextualizar as coisas que, por exemplo, eu já ouvi. Sim. Que o pecado, é como ele explicou, é uma mancha que você comete ali na tua vida. Esse pecado, ele vai ser perdoado, mas aquela mancha, ela vai continuar ali, aquela marca vai continuar ali. Então, as inclinações continuam, a questão do desejo continua, e aquilo é a marca do pecado que continua na tua vida. E aí, quando você morrer, é como se você estivesse realmente pagando uma pena por todos os pecados que você cometeu na sua vida. Uhum. E aí, como que você diminui esse pagamento? Com as indulgências plenárias. Perfeito. Entende que em vários episódios o pessoal pergunta, mas as indulgências... Isso. A gente pode falar até de indulgência daqui a pouco, mas eu vou te fazer uma pergunta. Então não existe perdão, né? Então, mas aí nesse caso, a explicação que eu ouvia era o perdão para você não ir para o inferno, porque o céu já está garantido. Você só vai ter que pagar. Então não tem perdão. Não, se a palavra é pagar, é verdade. Não tem perdão. É verdade. Porque é nesse ponto que eu vou pegar na fala dele. Você vai ter que pagar pelos seus pecados no purgatório. Bom, então não existe perdão. Então Deus não perdoou, o evangelho está errado e não tem perdão. Por quê? Ele deu o exemplo do carro. Ah, você bateu no carro
O rapaz fala, não, tá tudo tranquilo, você só tem que pagar. Beleza, tem mesmo, mas não tem perdão ali. Não. Porque o perdão é o quê? Não, Tiago, você não me deve nada. Vá em paz. É. E isso é perdão. Ixi. Não. Então eu não perdoei. Exatamente. O cara que bateu no seu carro, inclusive, é nosso espectador aqui. Espectador. Muito bem. Teve que pagar o Tiagão lá. Fui pego pelo pulo. Mas veja bem, quando a gente fala que Jesus nos perdoou, de que ele me perdoou se eu tenho que pagar? Não faz sentido. É uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou eu estou perdoado ou não estou. Então a palavra pagar no purgatório é que está imprecisa. E se você ler os documentos da igreja sobre o purgatório, eu li tudo que chegou até mim sobre o purgatório. Tem aqui, ó, o Catecismo da Igreja, tem aqui o comentário teológico pastoral que é feito em cima do Catecismo, e tem aqui documentos do magistério da Igreja, de concílios e de papas, sobre o purgatório. Eu li isso tudo mesmo, sobre o purgatório. Não li esses livros inteiros, tá, gente? Mas eu li o trecho que fala de purgatório. Nos trechos que fala de purgatório, são documentos todos aqui, oficiais da igreja. Em nenhum deles usa essa expressão, você vai pagar no purgatório. Porque essa expressão anula o sacrifício de Cristo, é óbvio. Essa expressão diz, não, o que Cristo fez para mim não vale para mim. Porque eu é que vou ter que pagar. Se a gente fala que Cristo morreu por nossos pecados, que pagou no meu lugar, a culpa que deveria cair sobre mim caiu sobre ele, é o que a gente entende lendo Isaías 53. Se a gente tem essa análise, tem essa compreensão, eu tenho que pagar o quê? E o pior, eu tenho que pagar a quem? Quem que vai receber? É Deus que está me cobrando? Porque se eu estou pagando alguém. A quem? É a Deus? Bom, se eu estou pagando então no purgatório a Deus, então não teve perdão. O sacrifício da cruz não existiu. Tá tendo sentido o que eu estou falando? Tá. E é nesse ponto que os protestantes pegam para falar que não existe purgatório. Porque contaram para os protestantes exatamente isso. Que o purgatório é para a gente pagar. Aí os protestantes, então o sacrifício de Cristo não valeu? Então não existe purgatório. Só que ensinaram errado para os protestantes também. Então o que é o purgatório? Não é uma cadeia, Tiago. O purgatório não é uma cadeia que você está lá com a pena do juiz. O juiz te pôs uma pena, tantos anos. Enquanto você não cumprir a pena, não pode sair. Não é isso que é purgatório. Inclusive, há muita gente que pergunta assim, mas quanto tempo fica no purgatório? Já ouviu isso? Muitas vezes. Por que perguntam isso? Porque imaginam o purgatório como uma cadeia. Sim. Que você está pagando. Sim. Mas olha, o cachorro correndo atrás do rabo. Se você está pagando, então o que Cristo fez não valeu de nada. Se o que Cristo fez não valeu de nada, não houve perdão. Se não houve perdão, não tem evangelho. Então que história é essa de pagar no purgatório? Está errado. Eu escutei uma vez uma pregação falando sobre uma mística, né? Que até é diferente do vídeo que a gente vai assistir daqui a pouco, mas a visão dessa mística, ela dizia que o purgatório é assim. Era um lugar que você realmente ficava preso e o maior tormento que você tinha no purgatório era escutar como era o céu, ver de longe como era o céu e você não estar no céu. Então aquilo te atormentava. Então era um tormento psicológico que a pessoa passava. Então a questão era que as pessoas que estavam na Terra tinham que rezar as missas, tantas missas pelaquela pessoa, para que Nossa Senhora viesse e buscasse aquela pessoa e levasse para o céu. Então, o tormento que tinha era um tormento psicológico. Você já pensou, Tiago, um Deus assim?
Não, você já pensou um Deus que pensa isso? Eu vou promover um tormento psicológico, a pessoa vai ficar vendo o céu, vai querer ir para lá, não vai poder É como se ir. fosse um sentimento de inveja. Exatamente. Então, é um Deus maquiavélico, perverso. E isso não tem nada a ver com os documentos da igreja. Veja, eu me apoio, Tiago, no magistério da igreja, no ensino da igreja. Certo. Ah, mas tem a visão de fulano, visão de fulano. A gente já fez aqui podcasts, nem sei, já perdi as contas de quantas vezes falamos nesse assunto. Visões, aparições, mensagens, audições. Nada disso compõe o magistério da igreja. A doutrina católica não é baseada em visões. A doutrina católica é baseada no pronunciamento dos papas e nas decisões dos concílios. Então é nisso que eu me apoio. Aí vamos pegar o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1472, que vai falar das penas do pecado. Que o Frei Gilson comentou, que a gente é perdoado, mas tem as penas a pagar. Aí olha o que o Catecismo fala sobre as penas do pecado. O Catecismo diz assim: as penas, presta atenção, Tiagão, as penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior. Quer dizer, não é Deus de fora que está vendo que eu pequei e está pondo penas, como um juiz faz com um condenado. Não. Antes, as penas são consequência da própria natureza do pecado. As penas do pecado não são penas impostas por Deus. 10 anos de purgatório, 5 anos de purgatório. Não é isso. As penas do pecado são dores, doenças espirituais, são aflições da alma que o próprio pecado desenvolve em mim. Então, por exemplo, eu quero odiar. Eu decido odiar, eu decido guardar rancor, mágoa, alimentar o ódio e planejar vinganças. Isso é pecado? Sim. É pecado. Pecado. Esse meu pecado vai ter uma pena. Não uma pena porque Deus decretou tantos anos de purgatório. Não. Mas essa pena é provocada pela minha decisão de pecar. Ao guardar ódio, rancor, mágoa, eu vou me adoecer. Eu vou me entristecer. Eu vou me afastar de Deus, me afastar do bem. Eu vou me tornar uma pessoa fechada, egoísta, adoentada mentalmente, corporalmente. Isso é a pena. A pena do pecado é aquilo que o próprio pecado gera em mim. Então não cabe a palavra pagar as penas do pecado. Porque eu estaria pagando a quem? A um juiz que estivesse decretando a pena, a um Deus que estivesse impondo a pena. Não existe Deus impondo pena. O que existe é que eu decidi pecar, eu decidi guardar o ódio, o rancor, a raiva, e isso está fazendo mal a mim mesmo. O pecado atinge primeiramente ao pecador, porque traz para o corpo, a alma do pecador, a doença espiritual, que se transforma até em doença física. Então, nesse caso, eu não tenho que pagar essa pena, eu tenho que expurgar essa pena, purificar essa pena, ou seja, me livrar desse apego ao ódio, à raiva, ao rancor, para isso sair de mim,
Por isso que a palavra é purgatório. É para purgar. Já tomou purgante? Não. Você toma purgante, você vai no vaso, meu filho, e purga aquilo tudo, tira aquilo tudo. Você está pagando pena? Não, você está se limpando. O purgatório é para purgar, é para limpar. Então está equivocada a expressão pagar pecados no purgatório. Não é isso que o catecismo diz. Olha só. A conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar à total purificação do pecador, de tal modo que não haja mais nenhuma pena. Veja, chegar à purificação do pecador, que elimina todas as suas penas, pena que o próprio pecado te impõe. Aqui não está dizendo que a conversão vai fazer ele pagar todas as penas. Não é isso que o catecismo diz. Está clara a diferença, Tiago? Sim, sim, claríssimo. E é interessante como que essa visão foi construída, né? Tem algum motivo? Porque você disse que ensinaram o protestante errado. Muitos católicos são ensinados dessa forma. Isso é falta de conhecimento ou tem uma base da onde que surgiu essa, entre aspas, doutrina que o purgatório é um lugar, assim como o Frei Gilson. Quantas pessoas estavam assistindo Sim. ali presencialmente, quantas pessoas assistiram esse vídeo e acreditam da forma que ele explicou ali sobre o purgatório. Então, na minha outra opinião minha, quem quiser pode corrigir à vontade. Eu vou ficar falando aqui igual o Paulo. Paulo, nas cartas dele, fala, ó, isso digo eu, não o Senhor. Sim. Era a opinião dele. Eu também estou aqui pondo minha opinião. Eu acho que a doutrina do purgatório ainda não está bem definida pela igreja. Eu li, repito, olha, aqui tem os documentos de concílios, de papas, que falam sobre o purgatório. Eu li o catecismo. A doutrina não está bem explicada ainda. Eu acho que já passou por 5 concílios essa doutrina. Eu acho que ainda precisa refinar melhor, porque é complexa, principalmente porque os concílios, a maioria deles que tratou do purgatório, não entrou nos detalhes do purgatório, apenas disse, a igreja crê no purgatório, lugar de purificação das almas, ponto. Aí eu vou trazer aqui um documento, aqui ó, eu marquei aqui, é um documento de um Papa, Papa Inocêncio IV. O Papa Inocêncio IV, ele é de 1254. Até porque a doutrina do purgatório é desse período. É de 1200 e alguma coisa. Ela é uma doutrina do tempo medieval. É uma doutrina medieval. E aí o Papa Inocêncio IV, ele fala aqui sobre o purgatório. Ele fala de fogo. O que confunde muitas pessoas é porque fala que tem fogo no purgatório, assim como tem fogo no inferno. E aí gera na mente das pessoas que é uma coisa só, igual. Primeiro, que não tem fogo em lugar nenhum, nem no purgatório, nem no inferno. O fogo é um fenômeno daqui, do planeta Terra, depende de oxigênio, depende de combustível. O fogo que se fala no inferno ou no purgatório é uma linguagem simbólica. Só que na linguagem simbólica, o fogo do inferno ele é para uma coisa, o fogo do purgatório é para outra. O fogo do inferno é no sentido de destruir. O fogo do purgatório é no sentido de purificar. Você não pode usar o fogo para duas coisas? Sim. Você usa o fogo tanto para destruir quanto para purificar. Então, quando se fala fogo do inferno, está se falando de fogo de destruição. Sim. Quando está se falando de fogo do purgatório, é fogo de purificação. Sim. São coisas diferentes. Sim. Aí o Papa Inocêncio IV diz assim: aquele fogo passageiro, por aquele fogo passageiro, ou com aquele fogo passageiro, são purgados os pecados, não os mortais ou capitais, que antes não tenham sido perdoados pela penitência. Olha o que ele está dizendo aqui.
Os pecados que vão ser purgados no purgatório são aqueles já confessados, mortais ou capitais. Mas os pecados veniais, que ainda, depois da morte, pesam sobre eles, se não foram perdoados durante a vida. Então tem duas coisas interessantes que ele está falando. É um documento de um papa. Ele está dizendo assim, os pecados mortais, pecados gravíssimos que você comete, você os confessa e ele deixa uma marca tão grande em você que você precisa purgá-los. E essa purgação, é purgação que vai falar? Essa limpeza vai ser feita no purgatório. Mas olha o que ele fala. Os pecados pequenos e veniais, quer dizer, leves, eles, se não foram perdoados durante a vida, também serão purgados no purgatório. Certo. Então, também é diferente do que o Frei Gilson disse. Porque o Frei Gilson disse que todos os pecados, a partir dos 7 anos de idade, todos você vai pagar, ele usa a expressão pagar, no purgatório. O Papa aqui diz que não. Os pecados veniais, os pecados pequenos, os pecados já perdoados durante a vida, não. Que não deixam marcas de inclinação, de apego, de vício. Esses não. Entendeu? Então, é uma doutrina difícil, mas que é preciso a gente mergulhar e detalhá-la. É um assunto que a gente trata no curso de teologia. A gente tem uma matéria lá chamada Vida Após a Morte, em que a gente amadurece esses temas de morte, céu, inferno, purgatório, juízo particular, juízo final, ressurreição dos mortos, salvação, tudo isso. E no caso das indulgências, né? Eu sempre ouvi falar que as indulgências é para diminuir o nosso tempo no purgatório, para a gente ficar menos tempo no purgatório. Tá certo essa justificativa aí? Tá. A gente usa essa palavra lugar para purgatório. Uhum. A gente usa essa palavra tempo, que são linguagens humanas. Lugar depende de espaço físico. Eu estou nesse lugar aqui. Sim. Tempo depende de espaço-tempo, depende de lugar também palpável. Na eternidade, ou seja, na vida eterna, a gente não trabalha com essas categorias de lugar, de tempo. A gente continua falando porque é a melhor maneira da gente se posicionar e pensar. É como se fosse uma parábola, né? Jesus falava dessas realidades através de parábolas, de comparação. Então, falar de tempo, falar de lugar no purgatório, no céu ou no inferno, é apenas uma parábola, uma comparação. A palavra parábola no grego é comparar. Então, por comparação, a gente usa. Então, eu vou usar no sentido de comparação. A indulgência reduz o meu tempo de purgatório? Sim, porque a ideia das indulgências é que, ao fazer uma indulgência, você se desprenda mais do seu apego ao pecado. Você se descolhe mais do seu vício pecaminoso. Então, para ficar bem claro, quando eu peco, eu desorganizo o meu interior. Um exemplo. Eu venho aqui, aí vejo aquele seu microfone de lapela ali, lindíssimo. Falo, eu não tenho esse microfone de lapela. O meu tem fio, mas eu não estou podendo comprar um agora. Aí Tiago tá ali distraído. Eu pego a caixinha, que é pequenininha, boto no meu bolso, vou embora. Surrupiou. Roubei. Eu pequei, né? Tá certo. Mas, além de ter pecado, eu agora criei dentro de mim um vício. O vício de roubar. Eu criei um apego a pegar as coisas dos outros, que é muito mais fácil você conseguir as coisas assim. É uma beleza. Pô,
microfone 900 conto já está aqui. Então, eu desorganizei minha mente, meu coração, meu interior. Eu agora tenho inclinações ao mal. E o pecado é assim, Tiago. É difícil fazer o primeiro. No segundo, já não é tão mais difícil. No terceiro, aquilo vai se tornando fácil fazer. Costume. Vai se acostumando. O pecado vicia. Então, além de eu ter roubado o seu microfone, eu agora criei dentro de mim uma inclinação ao mal. Eu estou inclinado a isso. Isso é uma pena, que a igreja chama de pena. Mas não foi Deus que me impôs um castigo. É o próprio ato de pecar que gerou isso em mim. Isso é a pena. O que a indulgência faz? Ela tira de você esse apego a essa inclinação. A indulgência te ajuda a se libertar desse vício que foi criado. Te ajuda a se livrar desse hábito que você adquiriu. E é justamente isso que a gente também faz no purgatório. Se desprender desse hábito que nós criamos. Porque aí, por exemplo, eu roubei e agora desencadeou em mim essa pena, essa má inclinação. Aí eu me arrependo, confessei, até te devolvi o microfone, estou perdoado. Não estou perdoado? Mas dentro de mim a inclinação já está aberta. Já criei aquele vício. Daqui a pouco é fácil roubar de novo. Quantos pecados a gente comete e fala assim, nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. Daqui a pouco você está fazendo. Por quê? Porque você abriu esse vício dentro de você. Abriu essa inclinação, essa pena. Está aí agora. Então o que você tem que fazer após a confissão? As indulgências, que são exercícios que você faz de desapego ao pecado. Então, por exemplo, eu me confessei, vou comungar hoje, faço uma oração pela intenção do Papa e aí escolho fazer uma obra indulgenciada. Um exemplo, fazer caridade. Então, eu fiz esses 4 passos aqui, eu confessei, eu comunguei, eu orei pelas intenções do Papa e estou fazendo hoje obras de caridade. Isso é uma indulgência. Isso é uma prática para me ajudar a me desprender do apego ao pecado, para me livrar desse vício que eu criei ao pecar. Isso é indulgência. E é isso que é feito no purgatório. Por isso é que fala, faz a indulgência para diminuir o tempo do purgatório, na linguagem simbólica de parábola, porque você está fazendo agora um trabalho de desapego que você iria fazer só no purgatório, você já está fazendo agora. Entendi. Você já está mudando isso agora em você. Interessante que a mentalidade que não é essa, pensa que isso é como se fosse uma audiência de custódia. Quando a pessoa é presa, né? Ela chega lá e fala assim, você foi bem tratado, aconteceu isso, você é réu primário, né? Aí, dependendo da situação, a pessoa já é libertada ali, dependendo do que ela teve ali de qualificação naquele momento. Então, a visão de purgatório e de indulgência, na minha cabeça, muito tempo foi essa questão de parecer ser um cartório. Você morreu, aí ele vai falar assim, você passou na porta santa, check. Você rezou no cemitério, check. Isso aí. Não são pontos que você vai somando, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Não. São exercícios espirituais que eu faço, acompanhados pela oração da igreja, por isso que é uma oração indulgenciada, para que eu vá me libertando desse apego. É semelhante à penitência. As indulgências é como se fossem penitências. O que é uma penitência? Tem o mesmo objetivo. Eu sou uma pessoa egoísta. Vou lá, me confesso. Sou egoísta, padre, me perdoa. Tá bom, saio dali e continuo egoísta.
Por quê? Porque eu não fiz uma penitência. Eu não me desapeguei do vício do egoísmo. Daqui a pouco eu caio de novo, porque aquilo em mim já está direcionado. Eu já criei estruturas de neurônio que pensam de forma egoísta, que agem de forma egoísta. Eu preciso desfazer isso. Eu faço penitências. Eu sou egoísta? Qual que é uma boa penitência para mim? Eu vou sempre andar com um dinheirinho no bolso. Quem me pedir na rua, eu vou dar. Vou fazer um exercício de doação para quebrar em mim esse egoísmo. É uma maneira de você reduzir purgatório, porque é uma maneira de você se desprender do apego ao egoísmo. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Se o Tiago entendeu, gente, todo mundo entendeu. entende. Sobre essa questão de sacramentos, por exemplo, né, a gente, só abrindo um parêntese para ver uma pergunta que veio de curiosidade, você falou sobre o perdão que o padre dá ali na confissão, que é em persona Christi. Uma pessoa que comete um pecado, por exemplo, do roubo ou do assassinato, pode estar condicionado o perdão dela a ela fazer a reparação disso, no caso do roubo ter que devolver, e no caso do assassinato ela ter que se entregar para a polícia e confessar o crime? Não, o pecado o perdão ele é sempre gratuito. Não precisa condicionar. Não tem que condicionar. Você pode orientar a pessoa a fazer. Mas não, eu te perdoo se fizer isso. Isso não é perdão de Cristo. Entendi. Perdão é perdão. Por isso é que a expressão você foi perdoado, mas tem que pagar no purgatório, nem no purgatório não nem funciona. Aqui. Entendi. Aí sim, você foi perdoado e agora você vai trabalhar para purgar, para limpar essa má inclinação que esse pecado deixou. Bacana. Aí é outra coisa. Não pagar. Como se eu tivesse agora uma pena imposta por um Deus que é um juiz. Não. Muito bom. Sobre essa questão, ainda falando de purgatório, que surge essas ideias de a pessoa está no purgatório, como espaço, tempo, local, vem Nossa Senhora, leva para o céu. Vem São Miguel, leva para o céu. A gente está aqui na Terra, rezar pela intenção das almas do purgatório, na intenção de que essas almas sejam levadas para o céu. No finados, a gente vai lá, reza pelas almas que estão no purgatório. O quanto disso que é válido a gente fazer e quanto disso é verdade também, pensando nessa situação mesmo de limpar, porque parece que não faz muito sentido nessa visão de limpar, ter um momento específico que Nossa Senhora vem recolhendo pessoas e levando para o céu. Vamos assistir um vídeo que vai contextualizar isso que a gente está falando. Inclusive, Carlos já esteve nesse podcast, né? Já foi entrevistado. No podcast da Quênia e do Bertaldo. Isso. Não é isso? Vamos ver. Não, o livro chama O Manuscrito do Purgatório. Esse livro foi o seguinte, uma freira, uma determinada congregação na França, e uma freira que havia falecido, ela diz, pela permissão de Deus, apareceu para esta outra freira que estava viva ali na congregação, e estava dizendo, olha, eu estou no purgatório, por isso foi descrevendo o purgatório, dizendo que o purgatório tem camadas, dizendo que não é molezinha, que a parte mais profunda do purgatório, que é o lado do inferno, que é muito difícil. Que você não recebe nem as graças. Para sair desse primeiro estágio. Nesse primeiro estágio, enquanto você não paga, você não sai. Não adianta rezar nem missa por você. Você vai ficar ali até a hora que você tiver que sair. Aí você paga o que você tem que pagar e aí você vai para outro estágio. Aí sim, no outro estágio acima, você pode receber as orações, as missas para você ir. Aí ela vai falando da presença de São Miguel, de Nossa Senhora, de como aquilo acontece. Olha, é um negócio assim. Que toda vez que São Miguel vai até o purgatório, principalmente Nossa Senhora, que sai cheio de almas, que vai levando para o céu. É bonito, é muito bonito. Diz que quem mais leva as almas para o céu é Nossa Senhora. Nossa Senhora. E disse que o dia que... Mãe é mãe. Gente, olha só, eu tô descrevendo um livro de uma mística que tem 2 padres, doutores em teologia. Que é aprovado pela igreja. Que foi aprovado, não é o Bertaldo que começou a coisar isso não. Mas ela diz que o dia que mais sai almas do purgatório não é do 1º ao 8 de novembro, é no dia de Natal. Interessante, né? Interessante, né?
Interessante, né? Esse livro que ele comentou não é um livro aprovado pela igreja. É um livro que não é... Tem uma diferença. Um livro não ser reprovado pela igreja de um livro aprovado pela igreja. Esse livro não é reprovado pela igreja. O que significa? A igreja nunca se posicionou sobre esse livro, Manuscrito do Purgatório, e disse: aqui contém heresias. A igreja nunca fez esse posicionamento, ela nunca reprovou o livro oficialmente. Mas não há uma aprovação dizendo: esse livro consta o que a doutrina católica diz. Não há uma recomendação oficial da igreja. Quando eu digo oficial da igreja, eu estou dizendo do magistério da igreja, do Vaticano, da congregação que cuida da doutrina da igreja. Não há. Quando ele diz ali, tem 2 bispos ou padres, doutores em teologia, são padres que acompanharam a autora, que conhecem, mas assim, a palavra de um padre não quer dizer que seja a autoridade da igreja aprovando. A autoridade para recomendar uma doutrina ou algo que seria apoiado uma doutrina é o Papa ou os bispos, um concílio, é isso. Não é o caso do livro. O livro é de uma freira que teve visões místicas acerca do purgatório. E ela vai contando lá todas as fases de sofrimento. Mas você viu, pela descrição, que é bem diferente do que eu falei. Pelo que ele falou ali, você já nota a diferença. E o que os documentos da igreja trazem acerca do purgatório não é esse mar de sofrimento que costumam pintar aí. Por exemplo, aqui tem um comentário teológico pastoral do Catecismo. O Catecismo foi lançado em 1993 e, recentemente, o Vaticano publicou isso aqui com o prefácio do Papa Francisco. É um comentário teológico pastoral do Catecismo. Como você aplicar o Catecismo no dia a dia. É bem interessante esse livro aqui. E aqui eu separei o pedacinho que fala do purgatório. Olha o que está dizendo aqui. O purgatório é uma verdade de fé que deve dar lugar à alegria e à esperança. A nossa total purificação, ainda que contenha um sofrimento, é um dom de Deus que exige humilde gratidão. Perceba as palavras, Tiago. Você lendo isso aqui, é totalmente diferente do que foi dito ali acerca do purgatório, concorda? Concordo. Não tem nada a ver. Se uma pessoa ouvir aquele vídeo e ler isso aqui, e a pessoa não souber que está falando do mesmo assunto, ela vai achar que são 2 assuntos diferentes, porque são visões completamente diferentes. A visão da Igreja Católica sobre o purgatório é uma visão de alegria, de esperança. E veja, se essa purificação, ainda que contenha um sofrimento, não quer dizer que essa purificação é feita no sofrimento. Pode conter algum sofrimento. Então, o purgatório não é, segundo a doutrina da igreja, não segundo visão de místicos, porque visão de místicos não é apoio para a doutrina da Igreja Católica. Repito, apoio para doutrinas católicas são os posicionamentos oficiais da Igreja, feitas nos documentos do Vaticano. Ponto. Agora, para a doutrina da Igreja, o purgatório não é um lugar onde você fica sem a graça de Deus. Como é que pode um lugar que você fique sem a graça de Deus? Não recebe missa. Como é que você vai, Tiago? Como falou ali, são estágios, né? No estágio mais profundo você nem a graça recebe. Então você não sai de lá nunca mais. Porque tudo que a gente consegue fazer é pela graça de Deus. Não tem nada, Tiago, que eu possa fazer por mérito meu. O que se falou ali é uma doutrina que não é a doutrina do Evangelho. Porque no Evangelho tudo é obra e graça de Deus.
Sim. Se eu vou mudar de um estágio dentro do purgatório e dependo apenas do meu esforço, então não preciso de Salvador. É verdade. Então joga o Salvador na lata do lixo. Para que eu preciso de Salvador se eu consigo sair de um estágio profundo que não tem nem graça, que nenhuma missa pode me ajudar? Tem que ser só meu esforço. Então, se eu só dependo do meu esforço, não preciso de Jesus Cristo. A obra de Cristo não é útil para mim. Você entende como é contraditório? Sim. Sim. O que eles falaram ali, se eu tiver errado, me corrijam, mas é muito mais a ver com uma visão espírita da coisa, de um espiritismo, de um kardecismo, do que doutrina católica. De um esforço próprio. Né? Porque eu não sou conhecedor da doutrina kardecista, mas o que eu sei ali do básico, que eu já conversei, é muito parecido, que quando a pessoa morre, por exemplo, num estado fora da graça, entre aspas, até ela conseguir o processo de reencarnação, é um processo Isso. demorado. Que ela vai para um negócio chamado umbral, que é uma escuridão danada, que é um sofrimento, porque ela tem que passar por um negócio de purificação muito forte, até ela chegar no processo de reencarnar. Mas isso é uma doutrina kardecista. Isso. A reencarnação, por que a reencarnação não combina com o evangelho? Porque na reencarnação é você que se salva pelos processos de crescimento que você vai tendo em cada encarnação. Então, é você o seu salvador, porque você vai se desenvolvendo. Não precisa de salvador. O espírita não olha Jesus como um salvador, ele olha como um mestre iluminado. Já na Igreja Católica, não se acredita em esforço próprio que me leva à salvação. O esforço humano é impossível para salvar o próprio ser humano. Ele precisa de uma ajuda de fora. Por isso que ele precisa de um salvador. Por isso que ele precisa de Jesus para botar a mão lá no buraco em que ele está enfiado e tirar ele de lá. Sim. Então não existe essa progressão de estágios dentro de purgatório, aonde eu parto sozinho, sem graça de Deus, sem nada, vou num sofrimento danado, até que Nossa Senhora passa e me pega. Não encontro isso em nenhum dos documentos da Igreja sobre o purgatório. Outra dúvida sobre essa questão que eles falaram, que surgiu aqui. Ela disse que a freira teve a visão de uma outra freira que tinha morrido, né? Que Deus permitiu que uma pessoa que morreu se comunicasse com a pessoa que está viva. Isso é doutrina católica? Porque também me surgiu essa dúvida, né? O Evangelho de domingo tratou sobre isso também, né? Jesus tratou sobre isso também, o rico e Lázaro, né? O rico querendo uma permissão para voltar para falar para os irmãos dele que aquilo existia, o sofrimento ali existia. E ele disse, não, se eles não acreditam em quem está lá, não é você que voltaram dos mortos vai acreditar. Isso. Como que acontece isso? Porque tem como ter essa comunicação com quem morreu? Então, veja só, é possível a comunicação do além com o aquém? Quer dizer, é possível a comunicação de quem morreu com quem está vivo? É possível a comunicação do mundo espiritual com o mundo material? É possível. Na Bíblia tem várias. Por exemplo, quando um anjo se comunica com Maria, é uma comunicação do além para com o momento presente, certo? Então você tem ali, por permissão de Deus, uma comunicação dessa. Então a Igreja Católica não exclui a hipótese de que possa haver essa comunicação. Mas essa comunicação tem que ser espontânea de lá para cá. O que eu não posso fazer é um ritual para evocar esses espíritos, que aí é o espiritismo. Isso é vazio, não existe nenhum ritual que eu possa fazer para invocar espíritos e me comunicar com eles. Por isso que a Igreja Católica diz não ao espiritismo e diz que aquilo lá é prática vazia, não funciona. Porque não tem nada seguro que eu possa... se eu fizer isso, o espírito se comunica comigo. Mas a igreja não aborta a ideia de que possa haver comunicação de lá para cá.
A Bíblia tem várias comunicações dessas, mas todas permitidas por Deus. Então, pode haver esse tipo de comunicação. Agora, o conteúdo dessa comunicação tem que bater de acordo com a fé da igreja. Tem que bater de acordo com o ensino da igreja. Essa comunicação que ele comentou desse livro, por mais recomendado que seja esse livro, por exemplo, é recomendado para a pessoa analisar a vida dela, porque à medida em que vai descrevendo o purgatório, vai tendo... a pessoa vai pensando na vida, nas escolhas, nas decisões, pode levar até uma conversão. Beleza, mas tudo de forma simbólica, porque as descrições que são feitas do purgatório em si, se pegar o pé da letra e disser que são assim as camadas do purgatório, aí você contradiz completamente a fé católica. Sim. Nos documentos que tratam do purgatório. Sim, é interessante. Até para a gente poder finalizar, para a gente ir para além da homilia, pode causar uma confusão essa questão também do sofrimento, é quando a gente faz a nomenclatura sobre as etapas da igreja, né? Que nós somos a igreja militante, existe a igreja celestial e a igreja padecente. A palavra padecer também já traz essa questão de sofrimento, né? Veja, você se desprender de um vício, você se desprender de um apego pecaminoso, é sofrido. Entendi. Então não é que o sofrimento do purgatório é um sofrimento que está lá para pagar pecado, eu estou sofrendo para pagar. Não é isso. Existe um sofrimento, como disse aqui o comentário teológico pastoral do catecismo. Pode haver um sofrimento, mas é um sofrimento em que sentido? No sentido que eu estou me purificando, estou me preparando, estou me desvencilhando de amarras e pesos que eu estava trazendo em mim. E isso é sofrimento, isso traz sofrimento. Se eu quero mudar de casa, um exemplo bobo, eu estou morando numa casa, adoro essa casa aqui, mas agora eu vou para uma outra melhor. Essa mudança traz sofrimento, não traz? Melhorar, gente, dói. Crescer dói. Se desenvolver dói. É nesse sentido que tem sofrimento no purgatório. Não é no sentido de que o sujeito está lá preso numa cadeia pagando uma pena que tem um Deus cobrando dele os pecados. Isso aí não é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom, excelente tema de hoje, hein? Eu gostei, Tiago. Eu também gostei. E hoje, para nossa liturgia dominical... Para além da homilia? Exatamente. Atenção, para além da homilia. Tem gente reclamando do quadro, né, Tiago? Tem? Ué, você mesmo falou aqui antes da gravação, só que aqui nada fica escondido, tudo tem que ser posto à luz. O para além da homilia? Ué, você falou comigo que o pessoal tá reclamando que tinha que ser o quê? Ah, sim, tinha que ser o evangelho, verdade, o pessoal fala. Alguns comentários, não vou ser justo, a maioria está elogiando, só que tem um ou outro lá que, Carlos, deveria ser o evangelho, por que você não faz o evangelho? Você já mudou o tom de voz agora, antes da gravação seu tom de voz era outro, hein, Thalia? Olha lá, ó o complô. Ele falou assim, Thalia, não, o pessoal tá falando, Carlos, podia ser o evangelho, ele falou assim, Thalia? Falou assim, não. Isso é uma calúnia. É uma calúnia. Não, mas tem os comentários do pessoal perguntando por que não é o evangelho. Então, já que o pessoal tá pedindo, hoje então eu separei a primeira leitura. Livro do profeta Abacuque. Gente, os evangelhos, nós já estudamos eles detalhadamente na Bíblia Mais. Estamos agora concluindo os últimos capítulos de Mateus, que a gente não tinha lá na plataforma, né? Mas os evangelhos estão todos estudados. Então eu tenho que trazer aqui alguma coisa que a gente ainda não tem na Bíblia Mais. Então estou trazendo.
leitura da profecia de Abacuque. A gente não tem o livro de Abacuque estudado lá. É verdade. Então vale a pena a gente trazer aqui novidades, principalmente para nossos alunos. Senão eles ficam falando, poxa, eu fico pagando essa mensalidade, ele só fala a mesma coisa todo dia. É verdade. Então eu tenho que trabalhar aqui, pagar minhas penas, gente. Não é brincadeira. Muito bom, Abacuque. Abacuque, Tiago, já leu esse livro? Não. É um livro pequenininho. Nossa, toda vez que você me pergunta, eu tô falando Nunca não. leu. Tô ruim de Bíblia. Ô, Thalia, eu acho Tô que esse ruim. negócio que Tiago foi protestante, isso é mentira. Que ele não leu Bíblia nenhuma. Eu não sei. Você não andava com Bíblia, não, né? Não. Não, é um- As igrejas que eu frequentei, o pessoal era mais... Por isso que deixou de ser protestante. Pra falar a verdade, aonde que eu comecei mais a ler a Bíblia, e aí entra o Evangelho, foi na igreja católica. Então, vamos ler Abacuque? Vamos. Primeira leitura de hoje é assim. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Porque me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor, dizendo, escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho, e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Abacuque. Vamos fazer a nossa análise para além da homilia. Uma análise histórica, detalhada, técnica do texto. Vamos lá. Abacuque foi escrito no período chegando próximo da invasão da Babilônia em Jerusalém. Quando Abacuque foi escrito, foi ali por volta do ano 600 a.C., a Babilônia já estava dominando a região, não tinha destruído Jerusalém ainda. A destruição vai acontecer em 587 a.C. Então, Abacuque está próximo ali. A Babilônia já está cercando, a Babilônia já está cobrando altas taxas de impostos, a Babilônia já está sufocando Israel. E aí Abacuque está gritando, Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Porque me fazes ver a iniquidade, quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Agora ganhou sentido tudo que ele está falando, né? Sim. Quando a gente localiza na história o cenário que está por trás do texto, Que ele estava vendo, né? aí a gente entende o texto. É isso, Tiago, que a gente faz muito nos nossos cursos. Localizar o texto na história. Entender o texto dentro do seu contexto. Para que a gente possa compreender o que está sendo dito. Aí, ele está dizendo que Deus respondeu a ele. O Senhor me respondeu dizendo, escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho. Ou seja, Deus está falando, vocês estão sofrendo agora esse cerco aí da Babilônia, mas isso tende para um desfecho. E aí vai terminar o versículo 4 com uma frase muito conhecida. O justo viverá por sua fé. Vou ler o versículo 4 inteiro. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. De que Abacuque está falando? Então vamos lá. Quantas vezes, Tiago, aparece a palavra fé no Antigo Testamento? Não sei. Chuta?
sei lá, 5, 10 ou mais. Thalia, o que você acha? Tem mais de 200 vezes na Bíblia. Na Bíblia. Na Bíblia. No Antigo Testamento, Thalia? Na Bíblia, mais de 200. Isso. No Antigo Testamento, Atenção. 50. 50. Nenhuma. Ué? Não tem a palavra fé no Antigo Testamento. São todas no Novo Testamento. Todas no Novo Testamento. É uma palavra do Novo Testamento. Aqui, faz sentido. Mas eu acabei de ler Abacuque. Abacuque não é no Antigo? E eu li o que aqui? O justo viverá por sua fé. Não está no Antigo? Agora, E por que eu estou dizendo que no Antigo não tem essa palavra fé? por quê? Porque essa tradução aqui... Tradução. Tá. Veja bem, no Antigo Testamento não tem a palavra fé. O Antigo Testamento é na linguagem dos judeus. A linguagem dos judeus, o hebraico, ele é muito prático. Por exemplo, glória. Quando a gente fala em glória, o que é glória? Céu. Glória. Quando você fala glória de Deus, é o que é? É o céu. Eu estou sentindo a glória de Deus, é o que é? A presença. Para o hebraico, glória é peso. 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 Eu estou sentindo a glória de Deus, é o peso de Deus. É tudo do hebraico, ele é muito palpável. Eles não têm linguagem abstrata. Toda a linguagem dele é concreta. Para ele dizer que está vendo a glória de Deus, ele está vendo o peso de Deus. Entendi. Deus está pesado aqui, eu estou sentindo, ele está aqui. Entende? E a palavra fé não existe. Porque a palavra fé é uma concepção grega. Aquilo que a gente não pode ver, né? Exatamente. Acreditar naquilo que nós não sem podemos ver. Crer, ter uma esperança em algo que ainda não está aqui. Isso na cabeça do judeu do Antigo Testamento não existe. Tudo para ele é palpável. Faz sentido. Por exemplo, como é que o judeu do Antigo Testamento descreve a palavra vida? Não tem vida lá. Não tem alma lá. Tem, sabe o quê? Garganta. Para ele falar de vida, ele fala garganta. Porque para ele a vida está aqui. Se você passar uma espada aqui, a pessoa morre. Então a vida está na garganta. Ele chama a vida de garganta. Porque essa é a linguagem do Antigo Testamento, muito, muito concreta. E aqui, você tem, o justo viverá por sua fé. Não é isso que está no hebraico. Esse texto é em hebraico. No hebraico, a palavra é temuná. Emuná, que significa fidelidade. O justo, presta atenção, viverá pela sua fidelidade. O que Abacuque está dizendo não é que o justo vai viver em que sentido? Vai superar a invasão da Babilônia por ficar acreditando em Deus. Não. O justo vai viver aquilo tudo se for fiel, se praticar a palavra do Senhor. Então, esse texto de Abacuque, que está traduzido como o justo viverá por sua fé, e está lido hoje nas igrejas do Brasil todo assim, não é uma boa tradução. É o justo viverá pela sua emuná, pela sua fidelidade. Se eu for fiel a Deus, eu viverei. Está na minha mão. É na minha prática de vida. Porque do jeito como está, o justo viverá pela sua fé. Ah, eu tenho fé em Deus. Aí cruza os braços assim. Ó. Eu tenho fé. Não é isso que está dito. É pela minha fidelidade, é pela minha atitude, é pela minha prática. Aí eu te pergunto, então por que é que está traduzido assim? Quem viciou os tradutores para ver aqui a palavra fé ao invés de fidelidade? Quem foi? Não sei. Quem fez essa derrapada aqui de tradução? Não sei.
Paulo. Paulo. Porque quando Paulo está escrevendo a carta dele aos Romanos, ele pega esse pedacinho de Abacuque aqui. E ele, lá, pegando esse pedacinho, traduz a palavra emuná para pistis no grego, que é fé. Então ele está escrevendo em grego, ele pega o hebraico e traduz para o grego. Aí ele traduz como pistis. O justo viverá pela fé. Então ele muda o sentido na carta aos Romanos. Então o tradutor que tem na cabeça a mensagem mais do Novo Testamento, quando chega aqui, traduz de acordo com o que ele leu lá em Paulo. Então é Paulo, a tradução que Paulo usa, influenciando a tradução de Abacuque aqui. Sim. Mas, de fato, a palavra de Abacuque não é fé, é fidelidade. Quanto mais fidelidade você tiver, mais você vai conseguir suportar as invasões da sua vida. Quanto mais prática da palavra você tiver, mais forte você será. Então está na sua mão praticar o que você aprendeu. Essa é a mensagem de Abacuque. Excelente. Nem fazia ideia que ia ser isso. Nossa. E realmente essa passagem eu já tinha visto ela na carta aos Romanos, né? Ficou famosa pelas palavras de Paulo, né? O justo viverá pela fé. Em algumas Bíblias, a tradução vai estar fidelidade. A do Paulo? Não, a de Abacuque. Entendi. Em algumas Bíblias vai estar fidelidade. Infelizmente, na tradução que está sendo usada nas missas, não está, né? Sim. Eu estou tentando achar Abacuque aqui, estou com a dificuldade, rapaz. É pequenininho. Acho que eu já estou ficando meio cego. Abdia, Joel, Jona... Peraí que eu vou cantar. Eu sei a musiquinha. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Aí, Naum, Abacuque. Sabe com quem que eu aprendi essa musiquinha? R.R. Soares. R.R. Soares. Exatamente. Viviane aprendendo. Vamos ver na Bíblia de Jerusalém como é que trouxe aqui. É Abacuque 2. Abacuque, qual é a leitura de hoje? Abacuque 2. Aí, 4, versículo 4. Vamos ver como é que a Bíblia de Jerusalém colocou. Aqui, ó, a Bíblia de Jerusalém está certinho. Ó. Mas o justo viverá por sua fidelidade. Então, na Bíblia de Jerusalém, a tradução está melhor do que da tradução que a igreja está usando na liturgia de hoje. Eu tô vendo aqui as outras leituras, o contexto é justamente isso, é feito justamente para o foco na fé, né? Então, provavelmente a igreja escolheu a palavra fé justamente para fazer o contexto com as outras leituras do dia, né? Isso aí, mas você vê que é questão de tradução. É tradução. Não é o que o original está falando. Perfeitamente. E aonde que a gente consegue estudar tudo isso de forma detalhada, saber o que o original quer dizer, o que não quer dizer, qual o contexto da época, onde que a gente encontra esse ensino completo das Sagradas Escrituras? Aonde, Tiago? Aonde? Na Bíblia Mais. Então, se você quiser ser aluno da Bíblia Mais, nós estamos começando agora, início dessa semana, um curso novo dentro da teologia, que é o estudo de São Miguel a Satanás, história, mitos e realidade. Então, se você quer ser aluno da teologia, conhecer os estudos da Bíblia Mais, aprender a ler a Bíblia de forma técnica, como a gente tem feito aqui, o QR Code está na tela, marca aí com o seu celular, entra na página, faz seu cadastro, se torne aluno da Bíblia Mais. Também aqui na descrição do vídeo você tem um link, pode clicar também, faz aí o seu cadastro e vem estudar a Bíblia com a gente. Muito bom! Católicos querem saber? É a pergunta do pessoal no YouTube, o pessoal participando com a gente. A Marli Moreira falou o seguinte: Carlos, você falou da misericórdia de Deus, eu não entendo então por que rezamos
Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem de vossa misericórdia. Principalmente, e eu não entendo por que a gente precisa. Eu acho que todos precisam. Entendeu o que ela perguntou? Não entendi Ela nada. quer saber por que a gente reza isso, entendeu? Porque a gente acredita na socorrer misericórdia. principalmente que mais precisar da sua Porque, misericórdia. veja, a oração é porque na cabeça das pessoas, Tiago, presta atenção, Tiagão. Você é um cara inteligente pra burro. Pra burro. Presta atenção. Na cabeça das pessoas, oração é uma espécie de palavra mágica. Eu vou falar e aquilo vai se concretizar. Certo. É mais ou menos um abracadabra. Eu tenho que falar a palavra certa e aquilo vai se concretizar. Então, se eu falar, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, eu estou falando uma coisa que Jesus não sabe fazer. Então, eu estou dando uma palavra mágica para ele agir. E não é nada disso. Essa oração, que é uma jaculatória, orações rápidas, chama-se jaculatória, é para você demonstrar para Deus o seu carinho pelas pessoas. Não é para você falar para Deus fazer alguma coisa e se você não falar, ele não vai fazer. Não é uma palavra mágica. Deus faz o que ele quiser fazer, independente da sua oração, meu filho. Ele cuida de você se você orar, se você não orar. Quem disse isso foi Jesus. O Pai sabe de tudo que você precisa antes que você peça. Mateus 6,8, meu versículo de estimação. Então a oração não é uma palavra mágica, não é um abracadabra, não é alguma coisa que você tem que falar para Deus fazer, nada disso. Oração não é feitiço. Oração é um relacionamento seu com Deus. E aí você fala essa jaculatória em forma de carinho com as pessoas que estão ao seu lado, em forma de demonstrar para Deus o seu amor para com os demais filhos dele. Mas não quer dizer que se você não falar, Deus não vai fazer. Não. Então é por isso que a gente fala, minha irmã, essa expressão. Para mostrar o nosso interesse pelos demais, o nosso amor por aqueles que sofrem. Não é para acordar Deus e mandar Deus fazer alguma coisa. Porque ele é misericordioso, ele fará, independente da sua oração. Se você parar de orar hoje, nunca mais orar, ele continuará cuidando de você. Porque ele sabe de tudo que você precisa antes que você peça. Um pai que só cuida do filho se o filho pedir é um desnaturado. E eu não encaro Deus como um pai desnaturado. Legal, hein? Muito bom. Esse ficou bom, hein? Esse ficou legal. Dá pra fazer até um corte Faz aí, um corte aí, Esse Thalia. aí ficou bom, Faz um hein? corte para as redes sociais. Angélica Cardoso, no caso do suicida por drogas. Último episódio, né? Sim. O camarada se droga até sofrer uma overdose. Também é uma forma inconsciente de suicídio? Também se encaixa no quesito doença? Se uma pessoa se droga até overdose, ele está precisando de muita ajuda, Tiago. Se uma pessoa se droga, ela está gritando por ajuda. Ela está completamente fora do normal. Você acha que uma pessoa que se droga conscientemente, sabendo, tendo o seu estado normal, mental funcionando? O que você acha? Evidentemente que ela precisa de ajuda, evidentemente que ela é mais necessitada da misericórdia de Deus ainda. Então, nunca condene ninguém a inferno, a coisa nenhuma. Sempre entregue na misericórdia desse Pai que eu acabei de falar aqui. Interessante. Falando em inferno, a Dora Godoy escreveu o seguinte: um excelente podcast seria falar sobre o inferno. Será que ele existe mesmo? Eu, particularmente, não acredito nisso. Não acredito no inferno? É. Então, é doutrina da igreja aqui, ó. Aqui tem vários documentos, assim como tem do purgatório, tem vários sobre o inferno. O catecismo fala também da realidade do inferno. Qualquer dia a gente bate um papo aí sobre o inferno.
A última pergunta de hoje, Rejane Oliveira. Como que a igreja vê essas entidades que fazem eutanásia? Entidades? Eu acho que é clínica que ela quis dizer, né? Ah, tá. Não, a igreja é contra a eutanásia. Clínica, pessoas que tomam decisão, né? A igreja é contra a eutanásia. Eutanásia é você escolher quando você quer morrer. Sim. Então, a pessoa está em uma determinada situação de vida, precária, tem até tratamento, mas ela rejeita o tratamento, ela não quer, ela prefere morrer. Então, ela escolhe que a partir de agora ela vai morrer e não vai mais fazer os tratamentos, então ela morre e se entrega à morte, ou combina com alguém para desligar algum aparelho, alguma coisa assim, morre, e isso é eutanásia. Isso a igreja é contra. Mas a igreja não é contra você perceber que chegou a sua hora de morrer. Porque tem situações na vida, Tiago, que não tem mais remédio, solução. Tem um tratamento que pode te dar uma condição, tratamento caríssimo, onde você vai se desgastar muito emocionalmente, fisicamente, onde o doente vai sofrer mais ainda, mas vamos buscar desesperadamente todo o recurso. Calma. Calma, porque também é lúcido e é saudável perceber quando é hora de morrer. Então, entende? Não é nem lá nem cá. Sim. Se eu tenho recurso, se eu tenho remédio, se eu tenho condição, então eu vou fazendo meu tratamento. Não vou abandonar meu tratamento, que seria uma eutanásia. Mas, se são tratamentos caríssimos, dificílimos, que fogem da realidade, ninguém precisa sair correndo e arrumar tudo. Vamos ver que chegou a hora de morrer também? Chegou a hora. Vamos nos despedir, vamos nos reconciliar com quem a gente tem que reconciliar, vamos falar as palavras que a gente tem que falar e vamos morrer em paz também. Sim. Isso também é saudável. Foi o que o Papa Francisco fez. Verdade. O Papa Francisco quis morrer de forma tranquila. Poderia ter ficado no hospital com milhões de equipamentos. Mas tem hora que já é hora de morrer mesmo. É verdade. Não é? Cumpriu a missão. Isso. Eu, quando tiver a hora de morrer, Tiago, eu vou falar, Tiago, semana que vem não venho mais, porque agora já chegou a minha hora. As pessoas falam que eutanásia é um suicídio assistido, né? Exatamente. Isso a igreja, contra a eutanásia, a igreja é. Agora, Sim. Não é contra perceber também que chegou o limite. Eu vi um documento, ou uma matéria, não me lembro agora certo, sobre essa questão de ficar postergando a vida também, que é um pecado também contra a ordem natural da vida de Deus, né? Principalmente em questões de família, que a pessoa tem uma aposentadoria, por exemplo. E aí os filhos usufruem, né? Usam a aposentadoria e eles ficam postergando a vida daquele ente, daquela pessoa, do pai, da mãe, só para poder continuar recebendo. Porque depois que a pessoa morre, é cortado o benefício. E acontece, por questões financeiras, por ter bens, a pessoa fica ali. Aí já vai entrando em tudo que é tramóia, né? Exatamente, né? Ano passado viralizou o vídeo do tio Paulo, lembra que uma mulher, a sobrinha dele, eu acho, levou ele no hospital morto. No hospital, INSS. No INSS, para fazer a prova de vida, só que como estava morto. Exatamente. Dizendo que fazendo justiça, os laudos médicos mostraram que ele morreu justamente na hora que entrou dentro do INSS. Ele morreu ali na hora. Então não é que ela tirou do cara de casa morto e levou. Então, ele morreu lá. Morreu lá. Mas que azar, morreu hein? lá. Podia ter morrido depois de assinar, né? Pelo menos ganhava mais um prazo. Mas morreu lá. Tá bom, gente? Pra ser justo na notícia. Isso aí, Carlos. Finalizamos aí o nosso podcast de hoje. Sabe o que eu gosto no podcast? Depois você aí que tá assistindo, deixa no comentário ver se você concorda comigo. O que eu gosto no podcast é que a quantidade de assunto que a gente fala, Thiago, não é brincadeira, não. É muita coisa. É bastante coisa. E assim, é 1h e pouco, mas rende muito. Verdade. E assim, é um papo gostoso, suave, e nessa boa conversa,
a gente fala de muita coisa séria. E aprende muita coisa. E se você achou bom, deixa aí algum comentário, porque cada clique que você dá no gostei, o YouTube mostra esse vídeo para mais 5 pessoas. Cada comentário que você põe, o YouTube mostra esse vídeo para mais 5 pessoas. Cada compartilhamento que você faz, além das pessoas que você compartilha, o YouTube mostra ainda para mais 5 pessoas. Então, curte, clica aí no gostei, na mãozinha assim, deixa um comentário, compartilha esse vídeo, que dessa forma você auxilia o nosso canal a chegar a mais pessoas. Muito bom. Inclusive, nós chegamos nesse episódio à marca de 10 episódios. Dessa segunda temporada. Exatamente. Essa segunda temporada já está com 10 episódios. E você que está acompanhando aí desde o primeiro, além de fazer tudo isso que o Carlos pediu, eu também te convido a colocar aqui nos comentários, desses 10 episódios até agora, qual que você mais gostou. Né? Qual o tema que você achou mais interessante, aquilo que te surpreendeu, aquilo que você gostou mesmo, que fez você compartilhar. Poxa, esse aqui eu gostei, vou até mandar lá no grupo da família. Então coloca aqui nos comentários que a gente vai gostar de saber qual que você mais gostou desses 10 temas já abordados nessa segunda temporada. Maravilha, Thalia. Uma boa noite para você. Uma boa noite. E eu vou encerrar dizendo o seguinte: na próxima semana é dia 12 de outubro e nós vamos ter um podcast especial ao vivo. Se prepara, porque nós temos uma novidade para te contar. É algo inédito aqui no nosso canal e eu estou guardando para esse dia 12 contar para você. Então, no domingo que vem, 12 de outubro, ao vivo, às 9 da noite, vou contar a grande novidade para os católicos que querem saber. Até lá! E assiste de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Tchau, tchau.